Oi, pessoal! Aqui é a Laura Fernandes e hoje estou trazendo mais dicas para deixar sua casa sempre organizada e suas plantas de interior mais lindas do que nunca. Se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever no canal e ficar por dentro de todas as novidades. Agora, vamos direto ao assunto do vídeo de hoje. Talheres até hoje. É impossível encontrar uma pessoa que não use um garfo. É claro que isso não se aplica aos chineses e japoneses, que preferem consumir alimentos com a ajuda de pauzinhos. O resto do mundo está acostumado com o garfo há muito tempo e o utiliza diariamente em sua vida. Ao mesmo tempo, poucas pessoas pensam que a história desse talher passou por muitos fatos curiosos. Por exemplo, no século XVII, a Igreja proibiu categoricamente o uso do produto, acreditando que essa é a maior manifestação de impiedade e quase uma adoração ao demónio. O clero também disse que o uso de um garfo é um sinal de luxo excessivo, e isso, como sabemos, é censurado pela Bíblia. Garfo, a origem da palavra. Na Rússia, o dispositivo começou a ser chamado de garfo no século XVIII. Antes disso, ele tinha nomes diferentes. Estiling, fork, garfo. Acredita-se que o nome tenha vindo do proto-eslavónico vidla, garfo. Quem inventou o garfo? Atualmente, quase ninguém sabe responder à pergunta sobre quem inventou o garfo e a quem pertencem os louros da descoberta desse dispositivo. O produto era usado na época de Moisés e dos faraós. O garfo era feito de cobre, mas depois foi chamado de outra forma, garfo. Durante as escavações, os arqueólogos frequentemente encontravam objetos que se assemelhavam claramente a um garfo. A data presumida de sua fabricação é de 2400 a 1900 a.C. Essa é a Idade do Bronze, e as escavações foram realizadas nos túmulos da cultura da China antiga. Produtos semelhantes foram encontrados nos túmulos do Primeiro Reino, o Estado Shang, 1554 a 1046 a.C. No Egito Antigo, os garfos eram usados como utensílios de cozinha, ou seja, não era um dispositivo pessoal. Ele era usado para transferir o alimento para um prato, e o alimento em si era pego com as mãos. Mas os garfos também eram caracterizados por tamanhos maiores. Na Roma Antiga, os itens de prata e bronze já estavam na moda. Eles podem ser vistos em várias exposições em museus, mas, mesmo assim, o garfo era apenas um elemento auxiliar para servir a comida. Então, quando o garfo se tornou um instrumento pessoal, de acordo com a pesquisa, isso aconteceu presumivelmente no Império Bizantino. Mas, mesmo assim, o dispositivo diferia em sua aparência. Ele tinha apenas 2 dentes e eles eram retos e uniformes. No século X, o garfo havia se tornado um dispositivo mais difundido. Ele era usado na Pérsia e em todo o Oriente Médio. Na Europa, o garfo surgiu apenas no século XIV e, no século XVII, tornou-se parte integrante da refeição de comerciantes e nobres. Foi então que a Igreja proibiu o uso do produto. Ela acreditava que os dentes do dispositivo, que ainda eram 2, eram os chifres do demónio, e usá-lo é cooperar com o poder maligno. No norte da Europa, os talheres surgiram muito mais tarde, e como o garfo apareceu na Rússia, acontece que ele foi trazido por Marina Mniszek, filha do voivoda de Sandomir, Jerzy Mniszek, e de Jadwiga Tarlo, esposa do falso Dmitri I. Ela apareceu com o dispositivo na comemoração e simplesmente chocou todos os presentes com tal invenção. No entanto, este fato pode ser contestado. O fato é que os arqueólogos encontraram um objeto que, aparentemente, já funcionou como um garfo. A descoberta data de meados do século XIV. O garfo tornou-se familiar para nós somente no século XVIII. Foi nessa época que os dentes se tornaram 4 e seu formato ficou mais curvo. Nos Estados Unidos, o garfo tornou-se popular após a revolta colonial que ocorreu entre 1765 e 1783 nas colônias britânicas do Norte. Como comer com um garfo? De acordo com as regras de etiqueta, é comum segurar o garfo apenas com a mão esquerda se também for necessário usar uma faca. Mesmo os canhotos precisam segurar o dispositivo corretamente. Nesse caso, os dentes do dispositivo devem ser direcionados para baixo, e o dedo indicador deve ser colocado na base, segurando o produto. Como você pode ver, é impossível responder à pergunta sobre quando o garfo foi criado e quem o inventou primeiro. A história do dispositivo foi criada durante séculos. Ele mudou não apenas na aparência, mas também na maneira como era usado e, em alguns períodos, foi totalmente proibido.